Se tudo é tão simples quanto planejar e executar, por que tantos projetos ainda falham? No papel tudo parece pronto, né? Template, QBR, Business Case, KPI, mas a realidade é sempre um pouco diferente. Eu tenho uns dados aqui que, se não assustadores, ao menos preocupantes, eu posso garantir que eles são. 64% das falhas em projetos têm origem em problemas de comunicação. E pior ainda, 52% dos projetos falham e ultrapassam prazos ou orçamentos, sendo que quase 20% de projetos são cancelados antes de terminar. Então, o porquê do vídeo de hoje está bem claro. Sem comunicação, nenhuma metodologia funciona. Eu tenho certeza que você já viu isso no seu dia a dia. O sponsor fala uma coisa, o time entende outra. O relatório é enviado, ninguém consegue traduzir em decisão. O risco estava lá, mas só virou conversa quando já era tarde. E em grandes empresas, isso escala muito rápido. Quer um exemplo real? Não sei se vocês já ouviram falar do Airbus A380. Times de diferentes países estavam trabalhando nesse projeto e usavam softwares diferentes em cada país. Na hora que você finalmente foi encaixar o avião, o que aconteceu? As peças não encaixavam, os atrasos foram gigantes e o prejuízo ficou em torno de 6 bilhões de euros, gente. 6 bilhões de euros. Isso não é falha de competência técnica, é uma falha de comunicação, contexto e alinhamento. E é aí que entra o papel do PMO. E aí, se você chama de PMO ou PMO, que seria o Value Management Office, não tem problema, é uma decisão sua. O importante é você entender que você tem que ser um designer de contexto e não um cobrador de tarefas. Claro que cobrar as tarefas é importante, a gente tem que entregar tudo no prazo, mas aqui o que a gente tem mais a agregar é ser um orquestrador de valor, garantindo que todas as pessoas falem a mesma língua e caminhem na mesma direção, de preferência ao sucesso, não é mesmo? Comunicação é um tema infindável e não vai ser só nesse vídeo aqui que a gente vai conseguir abordar tudo. Mas para começar, eu pensei que um guia prático de 5 passos poderia ser uma boa introdução para você já começar a agir nisso no seu dia a dia, enquanto a gente tira mais umas semaninhas para explorar principalmente a psicologia e sociologia por trás da comunicação. Então, para hoje, eu trouxe aqui 5 passos que você pode fazer para melhorar na prática hoje já a sua comunicação e passar a ter mais sucesso nos seus projetos. O primeiro passo é muito simples: definir padrões de comunicação. Vou dar um exemplo que eu já passei numa área de TI. A gente tinha um backlog e cada time gerenciava o seu backlog. Qual era o problema? Os campos desse backlog eram completamente diferentes de time para time. Então, quando eu tentava ter uma visão holística da área, eu tinha uma grande dificuldade de entender como e quais eram as prioridades, porque os critérios utilizados por cada equipe era diferente. Eu tô falando que todas as equipes têm que trabalhar exatamente na mesma metodologia? Não, mas elas têm que se comunicar exatamente na mesma linguagem, para que a gente evite algum tipo de conversa mal entendida dentro dos próprios dados. E eu não sei se você lembra do meu vídeo passado de como a gente falou que era importante ter uma boa base de dados. O segundo ponto é ter uma governança adaptativa. O que isso quer dizer na prática quando a gente está falando de comunicação? Quer dizer que você tem que estar atento às pessoas à sua volta, à maneira como elas se comunicam e como elas entendem melhor as mensagens, para que isso seja embebido no seu processo. Seja você alterando os templates, seja você adicionando campos que fazem mais sentido. E um exemplo, eu dei até no meu último vídeo, eu tenho um mapeamento de riscos e anteriormente eu só mapeava os riscos. Hoje em dia eu mapeio os riscos com 2 soluções alternativas para que a liderança seja mais rápida no seu processo de tomada de decisão. E isso também vale para o nível não só de grupo, mas individual, na gestão da sua equipe. Terceiro ponto que eu vou enfatizar sempre que eu puder: comunicação visual. Dashboard, tabela, curvas, gráficos, o que você precisar.
uma coisa que seja fácil de você olhar e entender a informação que está sendo passada. Por mais que você precise de um texto de apoio, a imagem ela tem que ser minimamente intuitiva. E sim, os nossos cérebros coordenam padrões de cores de uma maneira muito mais rápida do que você coordena os padrões de palavras. Então, é uma coisa muito legal de você incluir na sua governança. Quarto ponto, e eu vou estar sempre estressando isso daqui, foque no valor e não só na entrega. Olha a diferença do que eu vou falar quando eu foco na entrega versus quando eu foco no valor. Então, vamos lá. Entrega. Lançamos o produto X. Valor. O produto X já trouxe 15% de aumento de receita e reduziu em 10% o churn de clientes. Você vê como fica diferente a apresentação do que você está trazendo, a intenção que você está colocando, e isso realmente na comunicação faz toda a diferença. Então lembre, o foco do valor não é só no processo, não é só no dia a dia, mas é também como você traz as informações para o seu público. E finalmente, treinamento. Seja você treinando com você mesmo, você fazendo cursos, seja você treinando os seus líderes. Treinar outras pessoas também é uma maneira de melhorar a sua comunicação. Você vai ter mais contato com elas e você vai garantir que todo mundo esteja na mesma página. Então, por exemplo, antes de uma reunião de status, ajuda aquele sponsor a traduzir os status técnicos em linguagem de negócio. Em vez de o sistema tem 12 bugs, o sponsor sempre pode dizer isso, pode atrasar o Go Live em 3 semanas. E realmente, pode ser treinamentos em massas, momentos individuais. O importante é o conhecimento que você está adquirindo de comunicação ser comum e espalhado para as pessoas à sua volta. Porque se você for um único bom comunicador de sua empresa, isso não vai ser suficiente para o sucesso dos seus projetos. Se você conseguir aplicar esses 5 passos em tudo o que você faz, eu garanto que em pouquíssimo tempo você vai ver como a comunicação melhora e as coisas vão destravar mais fáceis. Lembre-se sempre, projetos não falham porque o processo é complicado. O processo a gente sempre pode mudar. Eles falham porque a comunicação é frágil. Porque a comunicação ela deveria estar suprindo qualquer necessidade de que um processo não tivesse. E infelizmente é isso que a gente tem dificuldade e que não acontece sempre em todo lugar. Então, se você quer que suas iniciativas avancem, comece pela comunicação. Porque no fim, ela é o elo que vai transformar dado em ação, planos em resultado e te trazer o valor real que você precisa para ter uma entrega de qualidade e também muito reconhecida pela liderança. Te vejo na semana que vem.